Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. O estado brasileiro do Ceará é uma das regiões mais pobres do Brasil. O produto interno bruto per capita é apenas 1/3 do das pessoas no estado de São Paulo e nem mesmo 1/5 do que se vê na região do Distrito Federal, ao redor da capital Brasília. Ainda assim, o estado localizado no norte do país passou por 2 ciclos de prosperidade econômica, um ligado à produção de borracha na Amazônia e outro ao boom do algodão no século XIX, quando a Guerra Civil Americana fez a produção de algodão nos Estados Unidos declinar. Apesar disso, a dependência do trabalho escravo no estado foi relativamente limitada, a ponto de o Ceará abolir o trabalho escravo 4 anos antes do restante do país, que o fez em 1888. Antes disso, o Ceará já havia sido palco de agitações políticas ao longo do século. Em diversas ocasiões, partes do estado se declararam independentes do governo imperial, incluindo durante a Confederação do Equador, da qual o estado de Pernambuco também participou. Ficou um tanto famoso o caso da cidade do Crato, no sul do estado, que chegou a ser um país independente por um único dia. Em 1817, a capital de Pernambuco, Recife, foi anteriormente, claro, o centro do Brasil holandês. Durante o que se revelou ser a fase final da ocupação colonial holandesa, os holandeses passaram a voltar sua atenção para o interior do Brasil e se tornaram os responsáveis pela fundação de Fortaleza, capital do Ceará. Ou melhor, se eles realmente fundaram Fortaleza é algo que permanece em debate. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, motivada por ambições comerciais e de controle territorial, havia conquistado grandes porções do nordeste brasileiro dos portugueses nas décadas de 1630 e 1640. Em 1649, os holandeses passaram a olhar também para a região relativamente despovoada do Ceará, ansiosos por garantir sua costa e possíveis riquezas minerais. Lideradas por Matthias Beck, tropas holandesas chegaram ao local onde hoje se encontra Fortaleza e iniciaram a construção de uma nova fortificação, ignorando uma estrutura anterior, abandonada, erguida pelos portugueses. A nova estrutura foi batizada de Forte Schoenenborg, em homenagem a Walter Schoenenborg, então presidente da Companhia das Índias Ocidentais em Recife. Seu desenho pentagonal, com baluartes e paliçadas, foi projetado pelo inglês Richard Carr e, pelo menos em parte, construído com materiais reaproveitados do antigo forte português. O forte existia à margem do Brasil holandês e a agricultura de subsistência e o comércio com comunidades indígenas eram essenciais para a sobrevivência nos limites do Império Holandês. Mais tarde, quando os holandeses estavam prestes a deixar o país, em acordo com os portugueses, no início de 1654, indígenas locais cercaram o forte, mas os holandeses foram salvos por tropas portuguesas recém-chegadas. Sob o comando de Beck, os holandeses entregaram o forte, embarcaram em navios, sendo supostamente os últimos holandeses a deixar o país, e foram levados para a ilha de Barbados. Pouco depois, o forte foi renomeado para Forte de Nossa Senhora da Assunção e agora amplamente reformado e reconstruído, ainda permanece de pé. A cidade de Fortaleza, cujo nome vem diretamente do forte, surgiu ao redor da fortificação, embora praticamente nada da construção original tenha sobrevivido. Beck viria a falecer na ilha de Curaçao, uma colônia holandesa até hoje, enquanto era governador do território. O Forte Schoenenborg foi construído sobre os restos de um assentamento anterior, abandonado. Assim, pode-se argumentar que, com ocupação contínua desde então, foram os holandeses que fundaram a cidade de Fortaleza como a conhecemos hoje. Mas a questão sobre a fundação da cidade, se foi católica ou protestante, continua sendo um tema menor, porém presente, entre os historiadores, refletindo a história estratificada do forte, da cidade que cresceu ao seu redor e do próprio Nordeste brasileiro. Alguns argumentam que Fortaleza foi fundada fundamentalmente pelos holandeses em 1649, sob liderança protestante, e que esse momento constitui sua verdadeira origem. Outros defendem que a fundação definitiva ocorreu em 1654, quando os portugueses, restabelecendo o domínio católico, deram ao forte e à cidade o nome atual e sua estrutura institucional. Embora o nome Fortaleza venha da era portuguesa, a estrutura física e a primeira ocupação europeia contínua foram holandesas.
Ambos os períodos deixaram marcas duradouras na identidade da região, mesmo que o legado católico tenha, por fim, dominado as instituições públicas e os nomes dos lugares, e embora tenha sido, sem dúvida, a presença portuguesa no Ceará que moldou principalmente a região e sua capital. Hoje, a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção abriga o comando da 10ª Região Militar do Exército Brasileiro e, ao que parece, busca suas origens em um período anterior à presença holandesa. O forte abriga uma estátua de Martim Soares Moreno, considerado o fundador do estado do Ceará e que participou da luta contra os holandeses. No Ceará, em 1624 e 1625, ele repeliu os ataques de 2 navios holandeses, depois lutou contra os holandeses em Pernambuco e no Rio Grande do Norte e ainda teve papel na expulsão definitiva dos invasores na década de 1650. Parte do forte ainda segue os contornos da construção original holandesa, mas pouco ou nada resta da presença holandesa em Fortaleza, exceto talvez a aparição ocasional do sobrenome brasileiro da Rolanda, que também é o sobrenome de uma jovem que vende excelentes bolos e doces na principal avenida à beira-mar da cidade, a poucos passos do forte. Kátia da Holanda talvez represente o que realmente importa nesta terra da luz, como o estado também é conhecido. A boa vida, independentemente do produto interno bruto per capita, vive-se à beira-mar, com areia, mar e sol, bolo e caipirinha ao alcance das mãos.